Essa é a reunião da disciplina de Nefrologia da Escola Paulista de Medicina e da Fundação Oswaldo Ramos, do Hospital do Rim. No primeiro semestre desse ano, nós dedicamos todo o primeiro semestre a debater a linha de cuidado da doença renal crônica. Essa primeira parte do ano teve uma participação da Secretaria de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Nefrologia e da Associação Brasileira de Transplante de Órgão, e nós discutimos toda a linha de cuidado, os entraves, como o professor Medina tem chamado a atenção, sendo um dos principais a questão do acesso vascular, que a gente tem, a partir daqui, debatido sobre a diferença entre o acesso vascular para a realização de hemodiálise e o acesso vascular para o transplante. Isso desembocou nas recomendações da Sociedade Brasileira de Nefrologia para encaminhamento do paciente ao transplante, que está disponível no Jornal Brasileiro de Nefrologia, bem como na página da SBN. Acho que é bem importante para todo nefrologista que trabalha com diálise e com paciente com doença renal crônica se atentar às questões do encaminhamento do paciente para o transplante. E, na sequência, nós começamos uma série de reuniões para debater as atualizações em doenças glomerulares. Então, nós vamos passar aí, isso começou em agosto, também está agora em setembro, com vários tópicos de doenças glomerulares, e hoje o título é Genética em Glomerulopatias. Para isso, nós convidamos o Precil Diego Miranda de Menezes. O Precil é médico assistente do grupo de glomerulopatias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Também é médico do Centro de Nefrologia e Diálise e do Centro Internacional de Pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e membro do Departamento de Nefrologia Clínica, junto comigo. Estamos juntos lá no Departamento de Nefrologia Clínica da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tem especialização em Clínica Médica pela Unesp em Nefrologia e médico preceptor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, além de ter concluído o doutorado em Nefrologia em 2023. Obrigado, Priscila, pela sua presença. Nós estamos muito honrados pela sua presença aqui no nosso serviço. Eu que agradeço. Tenho, como dizem hoje em dia, não tem nem roupa, né, para estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Muito obrigado pelo convite, eu me sinto realmente honrado. Então, hoje nós vamos abordar genéticas em glomerulopatias. Esse é o nosso roteiro. E antes de já começar de forma habitual, muita gente pensa que, às vezes, você pensar em genética ali para o paciente é só perguntar se tem história familiar de doença e saber se tem casamento consanguíneo, né? Lembrar que muitas vezes você vai fazer o primeiro diagnóstico de uma doença genética do paciente e algumas informações já na anamnese são importantes para te guiar, né? Por exemplo, naturalidade e procedência. A gente tem um monte de doença genética, amiloidose familiar, por exemplo, que a gente acabou herdando aí dos portugueses, amiloidose por transfertina, por fibrinogênio, né? Pacientes aí que às vezes são da região do Mediterrâneo, está investigando uma fé familiar do Mediterrâneo, por exemplo. Religião é importante, existem alguns tipos de religião que só permitem casamentos entre membros da própria religião. Tem lá o exemplo clássico dos judeus ascanazes, né? História de casamento consanguíneo da família, que é o que todo mundo pergunta. Históricos de infecção ou de autoimunidade, às vezes nós temos doenças que, na verdade, vão estar associadas a discrasias imunológicas, né? A gente tem casos aí de lúpus, que pode ter correlação com alterações, por exemplo, de CQ ou de outras questões. É muito importante perguntar sobre mortes precoces ou mortes de causa indeterminada na família. A gente tem várias questões genéticas, quando você pega, por exemplo, doenças mitocondriais ou algumas outras canalopatias, que podem cursar com alterações cardíacas, Fabry, né? Por exemplo, o paciente pode ter morte súbita. Histórico gestacional daquela mãe, histórico gestacional, se essa criança já tem alguns problemas, né? Esse paciente desde a gestação da mãe, como que foi essa evolução dessa criança ao longo dos anos, né? E perguntar coisas que às vezes parecem meio absurdo, né? Eu já cheguei a ter pacientes que tinham medo extranumerário, né? Fez a cirurgia, e se eu não perguntasse de forma ativa, eu não ia saber que tinha medo extranumerário, que só tinha um sinalzinho, né? Cicatriz, todo mundo tem aí por qualquer coisa, né? E medicações em uso contínuo, porque existem algumas situações, como por exemplo, doenças mitocondriais, que dependendo do tipo de medicação que o paciente usa, você faz uma exaustão
da atividade mitocondrial e aquele paciente ele fica muito mais sintomático. E o exame físico, pessoal, pelo menos na primeira vez, quando você tem uma suspeita de doença genética, o paciente precisa estar completamente despido. Porque às vezes pode ter uma alteração ao exame físico, que como ele nunca viu o normal, para ele aquilo é o normal, né? Eu vou dar uma coisa simples, hipospádia, né? Não tem dificuldade para urinar, tem uma uretra que saia no local errado, mas ok, às vezes nunca viu no pai, no irmão, sei lá, para aquele paciente é correto. Eu sou da roça, sou de uma cidade de 30 mil habitantes, e lá ainda se existe muito, nossa, essa mancha aqui é porque eu não comi uma ameixa quando estava grávida da minha filha, né? E às vezes essas alterações cutâneas nos trazem muita informação também. Então, gente, vai por mim. Quando você faz esse primeiro exame, que você avalia a pele do paciente, avalia a dedo, avalia a unha, você acaba pegando muita informação interessante. E para a genética, a parte, para glomerulopatias, a genética ainda é mais importante, porque a gente pode ter 3 padrões de doenças. A gente pode ter doenças genéticas de contexto de heranças mendelianas gerais, a gente pode ter congênito de suscetibilidade, como a APOE1 e CHUA, e a gente pode ter também doenças de herança mitocondrial, causando também espectros de doenças glomerulares. O que eu muito escuto é, mas você fez o diagnóstico de doença genética, a maioria delas não tem o que fazer. O que vai mudar na prática clínica, então, fazer o tratamento, fazer o diagnóstico genético? Primeira coisa, já temos várias condições que têm tratamento específico, né? FAB, peroxalúria, as doenças associadas à deficiência de coenzima Q10, tem agora os estudos aí com bloqueador de ancoragem de ApoL1, tem estudos já vindo também com bloqueador de TRPC6, que é uma outra causa frequente, né? Eu posso fazer, então, terapias nefroprotetivas, mesmo que eu não tenha tratamentos específicos, e como a gente diz lá em Minas, muita ajuda quem não atrapalha, né? Se eu detecto uma causa que não tem nenhum tipo de resposta à imunossupressão, só o fato de eu suspender a imunossupressão, eu já vou tirar esse risco da imunossupressão naquele paciente que não vai estar tendo nenhum tipo de benefício com aquilo, né? Tem as condições também associadas à probabilidade de recorrência pós-transplante, onde você vai discutir se aquele paciente seria transplantável ou não e avaliar a possibilidade ou não de um transplante interfamiliar. Existem várias condições, tanto glomerulares quanto não glomerulares, onde você pode ter a variante trazendo doenças sistêmicas, sindrômicas. Então, às vezes, você consegue predizer, talvez, acometimentos até muito mais graves do que o acometimento renal, por saber que existe aquela mutação, né? Aqui o exemplo clássico de aneurismas intracranianos ADR-PAD, mas, por exemplo, crianças que têm mutação em WT1, você tem um risco muito aumentado de fazer tumor de Willis, né? Então, triar e acompanhar esse paciente mais de perto, e fora que a gente já tem as questões de diagnóstico pré-implantação e fazer seleção de embriões. Eu vou começar, né? Obviamente, cada doença dessa seria uma aula, mas vou trazer só alguns pontos interessantes dentro de cada questão. A GESF é uma doença com incidência de 1,5 a 2 por 100 mil habitantes em casuísticas adultas, com uma prevalência de 60 a 80 por 100 mil, e ela vai explicar aí 10 a 20% dos quadros de síndrome nefrótica em criança e 30 a 40% no adulto, dados do Registro Brasileiro de Biópsias Renais aí de 2021 mostram que é a terceira causa mais frequente de biópsias renais aí no Brasil. E a GESF, para o nosso desespero, ela tem, na verdade, a sua patogênese pautada em várias possibilidades, né? Temos as questões de possibilidade de fatores circulantes, né? Atualmente tem os anticorpos anti-membranislit, né? Nefrina, producina, antiquirel, né? Temos possibilidade de exposição a drogas, temos as questões de sobrecarga renal, seja por aumento de massa corpórea ou por diminuição de néfros remanescentes renais, temos as causas genéticas, e essas causas genéticas podem vir, na verdade, de forma isolada, através de herança monogênica ou de doença mitocondrial, ou quando eu tenho genótipos de risco para APOL1, eu preciso de gatilhos que muitas vezes podem ser doenças infecciosas. Como a gente já estava comentando antes da reunião, atualmente, nas recomendações para eu manejar o paciente com GESF, eu deveria ter, então, acesso a essas 4 situações, né? Primeiro,
para diferenciar ela de primária adaptativa ou de gesto genética. A primeira coisa é saber se esse paciente tem ou não síndrome nefrótica, né? Segunda coisa é fazer a pesquisa de causas secundárias associadas à GESF. E a terceira e quarta coisa seria aí esse acesso à microscopia eletrônica e ao teste genético ou não, né? Para nossa alegria ou tristeza, a gesto genética ela pode se manifestar de qualquer forma. Pode ser proteinúria nefrótica sem síndrome nefrótica, pode ser síndrome nefrótica pura, você pode ter qualquer porcentagem de efeitos na microscopia eletrônica, né? Habitualmente se espera que causas secundárias não sejam presentes. A grande questão é 15% apenas dos casos, atualmente no Brasil, de biópsias totais são submetidos à microscopia eletrônica. E quando se fala de disponibilidade dos exames genéticos na prática clínica, infelizmente, de se chorar hoje em dia. E como a gente já comentou também, a microscopia eletrônica ela vai ter papel fundamental, porque hoje, mesmo que o meu diagnóstico, a microscopia de luz, seja de gesto, o patologista cuidadoso que está ali de olho no que está acontecendo, ele já consegue ver umas alterações aí de espessura de membrana, consegue ver umas delaminações, redução da espessura da membrana, consegue ver ali se tem aí depósitos lisossomais, né, em formatos hebróide ou bainha de mielina, ele consegue ver se tem depósitos lipídicos, consegue ver se tem mitocôndrias de tamanho e de forma aberrante, e com isso tudo, como a gente descobriu, já nos guiar. Muitas das vezes eu recebo essas eletrônicas com sugestões de avaliação genética para esses pacientes, e isso facilita muito também o meu trabalho, tá? Mas investigar essa gesto genética, ela, na verdade, não é só ir lá e pedir um teste, né? Você precisa caracterizar muito bem clinicamente esse paciente, né? Saber se é uma doença limitada ou não, se tem uma síndrome associada, se teve algum tipo de resposta à imunossupressão, exame físico detalhado, exames complementares, incluindo a biópsia renal, preferencialmente com a microscopia eletrônica, sentar e rascunhar o desenho da herança na família, porque com isso você já consegue pensar de forma mais ou menos frequente em determinados genes, né? E só aí, então, pedir esse teste genético. Eu trago esse estudo, não sei se o professor Luiz Moura já chegou a ver, mas foi justamente para ilustrar. Eu também não sou muito favorável a esse cutoff dos 80%, mas esse estudo é um estudo de um plano de saúde lá dos Estados Unidos, da região oeste, e o que eles fazem, eles pegam, então, 1.502 casos que tinham um diagnóstico presumido aí de gesto primária, e eles fazem a reavaliação da microscopia eletrônica, avaliando aí com esse critério de effacement de mais ou 80%. Se eles obedecem a esse critério, na verdade, a gente vai ter aqui quase 60% de casos que passam a ser de GESFs não primárias ou genéticas, contra 40%. Se vocês pensam que até 10 anos atrás a gente botava todo mundo dentro do mesmo pacote e não suprimia todo mundo, né? Então, sem eletrônica, pessoal, e sem o teste genético na mão, é mais ou menos bola de cristal, e a gente acaba apontando o nosso talento de clínico aí, né, para tratar esse paciente. Genes e números, hoje em dia mais de 100 associados aí a causas genéticas de GES, e os primeiros genes, na verdade, eles foram descritos associados aqui à membrana Slit, né, mas hoje a gente sabe que a gente pode ter mutação de genes nos diversos compartimentos aí, podocitários, né, inclusive da membrana basal glomerular, que podem estar associados a GESF. Eu não vou passar, né, mas esse é o artigo mais recente, vale muito a pena vocês pegarem aí a referência. Esse é o artigo mais completo, com descrição assim, de todos os genes, padrão de herança, qual que é a época de acometimento da doença, se a doença restrita aos rins, se tem acometimento extrarrenal. Esse artigo é muito, muito legal, vale ter aí na mesa de cabeceira, tá? Peguem a referência para depois vocês lerem ele com calma. E esse acesso ao teste genético, na verdade, eles nos trazem informações muito importantes, inclusive do ponto de vista adulto, porque se pensava que era muito questão infantil, né? Uma vez que em crianças que desenvolvem GESF ou síndrome nefrótica esteroídico resistente aí até 3 meses de idade, até 70% você consegue explicar com uma causa genética. A gente vê aí um declínio ao longo dos anos, mas se vocês repararem, pessoal,
Acima de 18 anos de idade, a gente já tem um aumento de novo, tá? Esse aumento pode chegar até 30% hoje na literatura atual, e o mais interessante é que a gente vê uma mudança no padrão de genes que vão acometer esses pacientes. Aqui na infância, a gente vê norepinefrina, podocina, WT1. Aqui no paciente adulto jovem, a gente já tem outros genes, como TRPC6, INF2, e que o interessante são genes que podem responder a inibidor de calcinurina, não por efeito imunossupressor, mas pelo efeito de estabilização do citoesqueleto de actina. Então, muito provavelmente, nos nossos consultórios, a gente pode ter um monte desses pacientes com síndrome nefrótica esteroide resistente que estão respondendo a inibidores de calcinurina, e, na verdade, a gente julga como córtico-resistentes imunológicos, e, na verdade, são causas genéticas, né? E isso vai ter importância para a gente no transplante depois, principalmente, né? E esses estudos com genética também permitiu que cada vez mais a gente consagrasse, então, as mutações em genes do colágeno 4 como grandes participantes aí dentro das causas glomerulares de frequência. Eu trago aqui, então, essa questão de medicina de precisão e mostrar que existem alguns genes dentro de GESP que eles, por mais que não respondam a inibidores de corticóide, alguns respondem a inibidores de calcinurina por esse efeito de estabilização do citoesqueleto. Tem outras medicações também que podem responder, como, por exemplo, mutações desse gene que é o ARD, que pode responder a doses aumentadas aqui de plerenone. Alguns pacientes que têm mutação em cubilina podem responder a doses suprafisiológicas de cubilina. Eu trago aqui alguns dos genes que vão levar no complexo de produção de coenzima Q10, que é esse exemplo de uma criança diagnosticada com mutação em POC6. Enquanto ela estava em reposição de coenzima Q10, a gente vê uma redução da proteína importante, suspende o uso, ela volta a fazer uma proteína nefrótica, e depois que você retorna o uso da reposição de coenzima Q10, queda de novo da proteína, né, um tratamento imunossupressor por uma questão, um diagnóstico de GESP, né? Tem aí os estudos em andamento, com o ancoragem de alpelin, que é o inaxaplin, né? Vocês também estão participando, ajuda aqui do lado, é uma grande promessa, e os resultados do estudo aí de fase 2A foram muito interessantes, em redução de proteinúria em 12 semanas, e aqui mostrando alguns estudos que estão em andamento para pacientes com GESP em geral, mostrando que além do estudo com o inaxaplin, que é o inibidor de ancoragem de alpelin, nós também temos um outro estudo com inibidor de TRPC6, que infelizmente não vai vir para o Brasil pelo baixo número de pacientes com mutação detectada até então. Passando então para o espectro de doenças do colágeno 4, e esse é o nome que a gente tem que dar a partir de agora, tá, pessoal? A membrana basal glomerular é composta por diversos tipos de proteínas que vão ter interação entre si, e dentro dessas proteínas, as mais abundantes são então as proteínas do colágeno 4, né? E essas proteínas, na verdade, o colágeno 4, ele é um heterotrímero que é formado por 3 monômeros de cadeias de colágeno 4, né? Existem 6 formas de colágeno 4, 6 cadeias iniciais, que elas podem, então, se combinar entre si de 3 formas. Eu posso ter a combinação de alfa-1, alfa-1, alfa-2, nesse primeiro heterotrímero, né, onde eu vejo, se eu faço a imunofluorescência para a cadeia alfa-1, eu vou identificar, então, alfa-1 na membrana basal glomerular rudimentar, né, antes da forma adulta, na cápsula de Bowman e nas membranas basais tubulares. Alfa-3, alfa-4, alfa-5, que é a segunda forma de exposição, eu vou ter, então, na minha membrana basal glomerular, na forma adulta, e aqui a gente faz, então, uma imunofluorescência para alfa-3, e alfa-5, alfa-5, alfa-6, eu vejo na cápsula de Bowman, tá? Então, para avaliar essas fibrilas, em geral, você faz imunofluorescências ou imunohistoquímicas para alfa-1, alfa-3 e alfa-5, e de acordo com os achados, você consegue interpretar aí se for uma doença de colágeno, se é autossômica dominante ou não, ou ligada ao X. O que acontece? Então, como eu disse, a gente tem lá, na forma fetal, essa membrana basal glomerular formada por moléculas alfa-1, alfa-1, alfa-2.
Se eu tenho, pessoal, então, Alport ou alguma outra doença do espectro, onde eu não vou formar alfa-3, alfa-4, alfa-5, seja de forma dominante ou recessiva, o que é que vai acontecer? Eu não tenho uma migração da forma rudimentar para a forma adulta da membrana basal, então eu mantenho o resto da minha vida com essa alfa-1 e alfa-2, que é uma membrana que ela é muito sensível a alterações aí, de pressão de filtração dentro desse capilar glomerular e também muito mais sensível à quebra pelas colagenases e pelas catepsinas. Tá? O que a gente vem descobrindo, na verdade, ao longo dos últimos anos, é que se pensava que o problema do Alport era só aquela questão da alteração na formação do colágeno 4, que a gente vê, na verdade, é que tem alteração de vários outros compartimentos ali dentro do glomérulo, né? Quando eu tenho esse aumento desse estresse hipertensivo, nesses pacientes que têm variantes e que mantêm esse alfa-1, alfa-1, alfa-2, na verdade, o aumento da produção de endotelina vai fazer uma ativação dessa célula mesangial, né? Então, eu tenho um crosstalk aqui de membrana com a célula mesangial, e essa célula mesangial ela pode adquirir um fenótipo diferenciado com produção de outras proteínas de matriz de forma errônea, tá? Inclusive a identificação de lamininas produzidas de forma ectópica nesses pacientes também. Uma outra coisa interessante é que eles avaliaram células endoteliais de pacientes com síndrome de Alport. E nos estudos aí de metabolômica, através de transcriptômica, o que eles veem é que eles conseguem diferenciar dois tipos celulares diferentes, baseados aí em diferenças de metabolismo lipídico e metabolismo glicolítico também. Em relação a novidades das doenças do colágeno 4, a gente descobre aí nos últimos anos, com esse maior acesso aos testes genéticos, que a gente pode ter esse espectro também do ponto de vista digênico, né? Então, eu tenho variantes em heterozigose composta, ou mesmo até heterozigoses em cis, né, que podem, de forma associada, levar à formação desses espectros. Tá? E quando eu pego a apresentação clínica desses pacientes com forma digênica, eles vão, na verdade, se localizar do ponto de vista de gravidade entre os pacientes com a forma autossômica dominante, que seria a mais branda, e os pacientes com formas ligadas ao X ou autossômica recessivas, que seriam as formas mais graves. Né? Então, as digênicas seriam uma forma intermediária, e isso, inclusive, eu consigo mostrar aqui, nessa curva de sobrevida renal, onde os pacientes com forma digênica, ali ao longo do tempo, a evolução para a doença renal com necessidade de substituição fica entre esses dois espectros. Tá? O que já tem descrito dentro da literatura é que eu posso ter associação de variantes de colágeno 4 com outras moléculas, outras proteínas que formam a membrana basal glomerular, e nisso eu tenho alterações de membrana que podem, inclusive, simular apenas uma doença ligada ao colágeno 4. Eu já tive paciente também com alteração de membrana que era só mutação nesses outros tipos de proteínas, que era a mutação laminina, né? Então isso também reforça a importância da microscopia eletrônica, né? E como o doutor Luiz estava comentando aqui mais cedo, que a gente estava conversando, se você começar a fazer microscopia eletrônica de todo mundo, ou fazer teste genético de forma disseminada, você vai ver que essas alterações de membrana e essas mutações em colágeno, elas são muito mais frequentes do que a gente imagina, e pode ser que sejam associados aí a outros tipos de glomerulopatias primárias e secundárias. E a gente também estava conversando aqui antes, eu e o professor Luiz, quem me diz que essas quebras dessa membrana basal glomerular, nesses pacientes que têm essa isoforma fetal, não pode expor aí alguns antígenos dessa membrana basal glomerular, ou até mesmo podocitários, e isso induzir a formação então, de glomerulonefrites imunomediados por essa exposição. Né? Então, esse é um relato de caso, aí com 5 casos, mas eu queria trazer para vocês um caso que a gente teve, tá? Como vocês podem observar, é uma paciente que acreditava muito no amor, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, era uma... Então, com razão. Essa paciente, na verdade, ela já tinha um diagnóstico aí de 4 filhos com síndrome de Alport, 2 deles, inclusive, já transplantados. Ela tinha uma proteinúria pequena, que
estava seguindo aí, e do nada, num dos retornos, ela retorna com uma proteinúria nefrótica, superanasarcada, enfim. A gente biopsiou essa paciente e o diagnóstico foi de uma membranosa, tá? Aqui vocês conseguem ver na microscopia eletrônica os depósitos subepiteliais, e ela também tinha essas alterações de delaminação, né? E o teste genético mostrou uma mutação aí no cromossomo X, né? A cadeia do 4A5. Então, isso é uma outra coisa que vem se ventilando também na literatura aí nos últimos anos. Essa é uma figura que eu acho muito, muito legal, que é mostrando, então, o espectro das doenças de acordo com o tipo de cadeia de colágeno 4 que pode estar associada. Tá? Vou dar aí um segundinho, se vocês quiserem tirar foto. Mas os slides vão ficar disponíveis aí para vocês também. E aqui, por mais que talvez seja uma coisa, né, de domínio geral, eu sempre gosto de trazer esse slide para explicar essa heterogeneidade da apresentação clínica desses pacientes com doenças ligadas ao X, né? O homem ele vai ter um X só, né? Então, toda vez que ele herda esse X com a herança, ele sempre vai ter um fenótipo grave, né? Todos os X dele são os X que são defeituosos. Já a mulher, pessoal, existe então essa inativação randômica desse X, ou ionização, que acontece lá na fase embrionária, e isso acontece ao caso, eu estava até discutindo com o doutor Luiz Moura aqui hoje, e né, a gente estava até comentando que quem me disse que eu encontro no rim direito, a gente encontra no rim esquerdo, né, por causa desses processos. E essa mulher, ela pode ter mais sorte ou mais azar na vida, né? Se por acaso a maioria dos X inativados dela forem esses X que tinham a mutação, essa mulher vai ser uma mulher com um fenótipo renal mais leve, né? Mas, se essa paciente tiver o azar de a maioria dos X inativados serem os X sadios, essa paciente vai ter um fenótipo renal que vai ser um fenótipo mais grave, né? E isso explica, por exemplo, né, porque a gente não pode dar o diagnóstico de fato para uma paciente com doença renal, uma mulher, né, que tenha níveis de atividade enzimática normais, né? Então, sempre vai ser o teste genético que vai dar o resultado final, e dessa paciente que eu até estava comentando antes da visita ontem, que as irmãs, todas as irmãs têm variante, né, as filhas também, e dela só uma que tem a atividade de enzima diminuída. Todas as outras ainda estão com atividade de enzima preservada. Do ponto de vista sistêmico, além do rim, né, então as doenças de colágeno 4 podem levar à surdez neurosensorial. Do ponto de vista ocular, lembrar que por mais que a gente lembre do lentipone anterior como característica patognomônica, não é a alteração ocular que é mais frequente, tá? A alteração ocular mais frequente são os flecos de retina e, na verdade, o afilamento de retina temporal. Eu posso ter um aumento da predisposição a aneurismas de aorta torácica e abdominal. Em casos onde eu tenho, pessoal, lesões que são grandes no colágeno A5, que fica do lado da cadeia alfa 6 também, se eu tenho deleções pegando esses dois genes, eu posso ter, além do fenótipo de doença do colágeno 4, eu posso ter essa associação com leiomiomatose esofagiana difusa, tá? Que é uma síndrome de deleção grande. E do ponto de vista renal, a apresentação clássica, né, dos espectros de doença do colágeno, que pode ser como prematura, proteinúria, evolução para necessidade de substituição renal, e mais recentemente a gente sabe que a doença também pode cursar com cistos renais. Aqui, se vocês quiserem tirar também uma fotinha, esse quadro é bem legal, né, mostrando então o espectro de apresentação da doença do ponto de vista renal, com correspondência aos achados de microscopia eletrônica, o tipo de herança e o tipo de mutação, né, a gravidade dessa mutação. Do ponto de vista histológico, podem ou não ter alterações aí à microscopia de luz associadas, como a gente já comentou, e aqui eu quero trazer essa informação que é importante. Muitas vezes a gente acaba pegando aquele paciente, né, como a gente trata adultos, que vem talvez com diagnóstico de doença de membrana fina da pediatria, que fez talvez um diagnóstico lá na primeira infância, enfim, ficou com membrana fina, mas esse paciente chega para você no adulto, às vezes com uma proteinúria maior, ou com uma perda de função, e você pensa, mas que membrana fina é essa que esse paciente está evoluindo de forma desfavorável?
né? Então, é importante citar, pessoal, que antes dos 10 anos de idade, menos de 30% dos pacientes biopsiados e submetidos à microscopia de luz vão ter alterações de espessura e de delaminação de membrana que falem a favor de álcool. Tá? Essas alterações elas vão surgir um pouco mais tardio ao longo da vida, né? Tanto que se você biopsia esse paciente aí com mais ou igual a 30 anos, 90% desses pacientes já vão ter essas características e não vai dar dúvida em relação ao diagnóstico ou pensar que é só a membrana fina per si. Tá? Falando então aí da doença cística, essa foi a primeira descrição, tá, em 2020. A gente tinha, inclusive, alguns casos lá no HC que a gente acabou atribuindo, e ele chegou tarde, era provavelmente já doença cística da diálise, e por isso que ele fez isso, né? Então, mal a gente sabia que ele estava errado e que era no complexo de colágeno 4 mesmo. E o interessante é que eles pegaram aqui, então, uma casuística, esse é um estudo italiano, tá, de Brescia, eles pegaram uma casuística aí com 96 pacientes com diagnóstico de síndrome de Alport e foram avaliar essa questão de cisto, tá? Não é frequente nesses pacientes, 38% dos pacientes tinham pelo menos 3 cistos contando os 2 rins. O que chama a atenção é que a maioria desses pacientes tinham rim de tamanho normal, né? Que vai contra o que a gente espera nos pacientes com doença típica de DRPAD. E se você for olhar aqui, esses pacientes com cisto eram pacientes mais velhos, eram pacientes que se apresentavam de forma com alteração maior de taxa de filtração glomerular e com maiores valores de proteinúria também, além de hipertensão. Tá? Parece ser um comemorativo trazendo maior gravidade à doença. Com relação ao tratamento, eu só quero trazer, né, 2 balos de água fria que a gente tomou recentemente aí com Alport, que foi um estudo com Bardoxolone, que mostrou aí resultados, na verdade, positivos no primeiro ano, mas em segmentos a partir do segundo ano não teve diferença de progressão de doença, e o estudo com o anti-microRNA 21, que é o ERA, né, esse microRNA 21 acabou sendo descoberto, na verdade, em estudos que eram para nefropatia diabética, que acabaram pegando alguns pacientes com Alport também, tinha-se aí uma esperança muito grande por tratar, né, de um tratamento de silenciamento gênico, mas também não teve diferença aí de redução de taxa de filtração glomerular em 48 semanas. As 2 últimas doenças que eu vou abordar vão ser rapidinhas. A primeira é a deficiência de LCAT, e eu vou abordar, vocês já vão saber o motivo. É uma doença ultra rara, com prevalência menor que 1 para 1 milhão, ela é monogênica, autossômica recessiva, mas é uma doença com penetrância completa, ou seja, todo mundo que tem a mutação vai desenvolver a doença. Tá? É causada por uma mutação aí no cromossomo 16, e essa doença ela pode vir, na verdade, em 2 espectros. Tá? Pode ser a doença do olho de peixe ou a deficiência familiar de LCAT. O que acontece? A LCAT é uma enzima que tem 2 atividades, beta e alfa, e ela está associada, na verdade, com a formação das moléculas maduras de HDL, principalmente, e ela também participa aí do metabolismo de LDL. Quando eu não tenho atividade dessa doença, então vai me sobrar muito colesterol livre, que vai ser desviado para a via de produção de lipoproteína X, que é a proteína que vai se depositar nos órgãos e ser responsável pela patogênese da doença. Tá? Então, pegando aqui na doença familiar, que seria um espectro que pega rim, um marcador clássico são esses depósitos corneanos, tá? Que ao longo todos esses pacientes são do nosso ambulatório, ao longo da vida podem evoluir até o aspecto, né, que é esse aspecto aqui de olho de peixe. E do ponto de vista clínico, esse paciente ele vai se apresentar, então, com proteinúria, né, que vai evoluir de forma progressiva, evoluindo até para fases nefróticas, com perda de função. E o que vai chamar a atenção, pessoal, é sempre uma HDL menor do que 95% do valor de 95% do percentil da população. A grande maioria desses pacientes tem HDL menor do que 8, menor do que 5. Tem pacientes com HDL indetectável, tá, pessoal?
O diagnóstico ele é feito, então, pelo achado clínico, né, mais a biópsia renal ou o teste genético, e porque o achado, a microscopia. Então, a gente consegue observar esses acúmulos aqui lipídicos que podem acometer, na verdade, subendotelial, intramembranoso, subepitelial, em região mesangial, às vezes simula, inclusive, alguns aspectos de pseudotrombos, tá? E na microscopia eletrônica a gente consegue observar, então, esses depósitos aí nos diversos compartimentos. Por isso, por que você trouxe esse caso, tá? Nós começamos a identificar pacientes nessa região do Piauí como uma quantidade grande de doentes, pacientes com a doença, tá? Mas hoje, pessoal, o Brasil é o país que tem maior número de casos identificados no mundo, tá? São 60 casos, e nós temos casos aí em todos esses outros estados, inclusive temos casos com vocês aqui também, né? Uma família que acompanha aí com a Ju. Ainda não existe um tratamento específico, tá? Tem um grupo da Itália, que é um grupo que estuda bastante essa doença, e na verdade eles desenvolveram ali uma enzima de reposição, como se fosse no FAP, que parece ter ação aí de aumentar os níveis de HDL e diminuir a proteinúria, mas não chegou a nível de estudo clínico ainda. Interessante desses pacientes, pessoal, é que essa lipoproteína X ela pode se depositar na parede da hemácia e fazer quadros de anemia hemolítica, assim, aterrizadores, de queda de 3, 4 pontos de HB de um dia para o outro, tá? De perfil não imune, e às vezes esses pseudotrombos, né, os pacientes podem fazer padrão angiopático mesmo com plaquetopenia também, tá? O interessante por mais que eu tenha um HDL diminuído, ainda não se tem na literatura comprovações de que isso aumente o risco cardiovascular só pelo HDL diminuído. Tá? E para finalizar, falando de amiloidoses hereditárias, né, então as fibrilas amiloides são fibrilas que, por diversas condições, não adquiriram a sua conformação que deveria tomar, né? Então elas adquirem essa formação de folha beta preguiada, que vai ter entre 5 e 25 quilodaltons, com a característica de se corarem ao vermelho cobre, e quando expostas à luz polarizada, adquirir esse aspecto de brilho verde de maçã. Essa fibrilogênese, pessoal, pode acontecer por várias condições. Pode ser por um aumento do precursor amilóide, como nos casos de amiloidose AA, onde eu tenho um estado inflamatório, infeccioso crônico, e essa substância A fica sendo produzida em grandes valores ao longo da vida desse paciente. Pode ser por mudanças proteolíticas, às vezes mutações em proteínas que vão estar associadas aí a estresse endoplasmático. Pode ser do ponto de vista de mutações ou falência do sistema das chaperonas. Lembrem que as chaperonas são aquelas proteínas que vão auxiliar, depois que o aminoácido é totalmente traduzido, vão auxiliar aquela proteína a adquirir a sua conformação final quaternária, que vai ter a sua ação. Tá? Então, se eu tenho uma chaperona defeituosa, pode ser que aquela proteína não consiga adquirir a sua conformação final. Já temos 3 tipos de amiloidose, as hereditárias atualmente com acesso à espectrometria de massa podem ser necessárias, podem corresponder até 15% dos casos, e aqui eu trago uma informação. A cada 2 anos, a Sociedade Internacional de Amiloidose ela atualiza o ranking de proteínas amiloides que já foram descritas até então. Tá? A última atualização foi em 2024, tinha 43 tipos de fibrilas, 16 desses tipos de fibrilas afetavam o rim, sendo que 8 afetavam o rim de forma exclusiva. Então, não pensar em várias formas de amiloidose nesse paciente, a gente acaba comendo bola, tá? E principalmente em casos de amiloidoses que são sistêmicas e que afetam o rim, na grande maioria das casuísticas, a biópsia renal foi o principal órgão que permitiu o diagnóstico da doença, tá? A gente vê no nosso dia a dia que, às vezes, esse paciente chega para a gente muito antes que para hemato, por exemplo, né, com diagnóstico de AR. Falar da amiloidose por cadeia alfa do fibrinogênio, vou dar uma corridinha aqui só, é uma doença autossômica dominante, super recente descoberta, em 93, é uma doença com penetrância incompleta, e aqui eu tenho que frisar para vocês, a penetrância incompleta aqui depende de que qualidade que você vai avaliar esse paciente, tá? É uma doença que, em geral, o paciente vai começar a ter depósitos lá para 40, 50 anos de idade.
Então, se você testa um paciente com 20, 30 anos de idade, obviamente ele não vai ter proteína urinária, porque nem deu tempo de desenvolver a doença ainda. Tá? É uma doença geneticamente homogênea, ou seja, ela só é causada por mutação no gene FGA e foi uma herança de Portugal que tem a maior incidência de amiloidose por fibrinogênio no mundo. Tá? Ela pode acometer isso sozinha até 10% dos casos de amiloidose hereditários. Do ponto de vista clínico, o que chama a atenção, como é uma doença restrita ao glomérulo, pessoal, além da proteinúria, que pode chegar a ser nefrótica, e a perda de função, como não tem depósitos em vaso, nem depósitos em nervo, esse paciente não vai ter aquelas desautonomias e hipotensão que a gente vê nos outros pacientes com amiloidose em geral. Então já começa a ser a primeira lâmpada aí que você liga para pensar nesse tipo de diagnóstico, tá? O diagnóstico, então, é feito pela biópsia renal, tá? 85% dos casos você tem a imunofluorescência positiva para fibrinogênio, tá? E naqueles 15% onde você não tem, você pode fazer o diagnóstico através do padrão ouro, que é a espectrometria de massas, né? Ou análise do gene FGA. É uma doença que tem uma evolução relativamente lenta, tá? Se vocês forem ver aqui, em 25 anos de acompanhamento, em torno de 70% dos pacientes iniciaram terapia renal substitutiva. Ela é mais branda quando comparada com outras doenças, outras causas de doença renal crônica. E como ela é causada por uma mutação em uma proteína que é produzida pelo fígado, né, se eu faço um transplante de rim isolado, essa doença ela pode recidivar, obviamente, com uma recidiva aí de 67% em 68 meses, tá? E essa doença existe, tá? E aqui, inclusive, é um caso que a gente publicou junto com vocês aqui, do Hospital do Rio, se eu não me engano, esse caso é de 2020, 2021, que é um caso de recidiva pós-transplante. A amiloidose por transtirretina, ela é a amiloidose familiar que mais frequente acomete o rim, tá? Só que pegando amiloidoses familiares de forma lato sensu, a mais frequente é a amiloidose por transtirretina, né, que é conhecida pela doença dos pezinhos, que também é uma herança de Portugal para a gente, tá? Só que nessa doença o acometimento renal ocorre apenas em 10 a 20% dos casos, tá? É muito parecido do ponto de vista genético de herança com a amiloidose por fibrinogênio. E aqui a gente já vê, então, como tem acometimento cardíaco, acometimento nervoso, a gente já vê aqueles outros comemorativos sistêmicos de desautonomia, de insuficiência cardíaca, bexiga neurogênica, alteração de trato gastrointestinal, enfim, né? É uma doença que ela é mais frequente em mulheres acima de 40 anos. Antecipação genética é frequente. O que é isso? A cada geração que se passa, em geral, se espera que a doença comece a se desenvolver de forma mais precoce. Tá? E o interessante é que a gravidade da doença renal nem sempre tem correlação com a gravidade dessa neuropatia. Né? Antigamente, acho que para a gente na faculdade de medicina em geral, a gente acabava escutando muito de amiloidose por transtirretina quando se falava do transplante indominol, né? Que às vezes o paciente que recebia um rim, né, o fígado desses pacientes que tinham a doença, como a sobrevida do transplante era pequena, às vezes esse paciente não tinha tempo de recidivar, né, sistemicamente a doença, mas hoje a gente já sabe que é descrito de forma muito comum a recidiva da doença desses pacientes. O interessante da amiloidose por transtirretina é que ela já, obviamente, o tratamento padrão seria o transplante hepático, né, para substituição aí da enzima, da proteína, desculpa, mas hoje em dia a gente já tem alguns tratamentos com silenciadores de RNA, tá? Que seriam o Patisiran e o Minotesse, que eles vão atuar antes mesmo da transtirretina defeituosa ser produzida. Olha que interessante. Então, o Patisiran, ele, na verdade, ele vai se ligar nesse sítio no ribossomo, que seria o sítio de ligação, então, do RNA mensageiro da transtirretina, e vai impedir que esse RNA mensageiro defeituoso seja produzido, então não tenha a produção da proteína defeituosa. Já o Minotesse, ele se liga nesse RNA mensageiro defeituoso, impede que ele se ligue no ribossomo e, por isso, ativa o processo de destruição proteica no citoplasma desse complexo RNA defeituoso,
mais inopersa. Tá? Outra amiloidose é a LECT2, tá? Para a gente pouca preocupação, é uma doença que parece ter um caráter étnico muito importante, ela é muito mais descrita no México e naqueles estados dos Estados Unidos que têm fronteira ali com o México. É interessante que é uma doença que pode fazer fibrila amiloide mesmo sem mutações detectadas, em alguns casos se detectam, em outros não. É uma doença que pode ter vários órgãos acometidos, mas o interessante não tem depósitos detectados em cérebro nem em tecido adiposo. Então, não preciso dizer que se você esperar o diagnóstico por biópsia de gordura, você não vai ter o diagnóstico. Tá? O interessante da LECT e das outras amiloidoses que eu vou mostrar a seguir é que elas podem ter depósitos não só glomerulares, mas como depósitos túbulo-intersticiais e depósitos em vaso também. Isso já nos ajuda, por exemplo, a fazer um diagnóstico diferencial com amiloidose com fibrinogênio, por exemplo, que é uma doença de depósito glomerular estrito. Tá? Aqui só a nível de citação para vocês, né? Tem esses outros tipos de amiloidose, A1, a poliproteína A1, A2 e A4, que tem um comprometimento intersticial mais frequente, tá? A gente tem descrição, a gente tem casos do Brasil de A1 e de A4 também, tá? E lisozima, que é interessante, que ela é associada também a muitos depósitos hepáticos e trato gastrointestinal, tá? Esse estudo foi um estudo que, na época, teve uma empolgação muito grande da comunidade científica, que foi uma primeira droga que conseguiu retirar depósitos amiloides já previamente depositados do tecido, tá? Eles tinham, então, um anticorpo, que era uma IgG, que se ligava com a substância amiloide P, que vai estar na composição de qualquer fibrila amiloide. Depois tinha um segundo anticorpo, que se ligava nesse anticorpo primário, e esse complexo conseguia tirar essa fibrila amiloide depositada e levar até o sistema retículo endotelial para que fosse degradada. Aqui é uma cintilografia, pessoal, com substância P amiloide antes e depois do início do tratamento com essa medicação, mostrando, então, redução da carga de doença. Tá? Esse estudo ele não foi, na época, desenvolvido em pacientes com depósitos cardíacos, pelo risco aí de eventos eletrofisiológicos fatais. Só que, infelizmente, na fase 2, teve uma incidência alta de vasculites nesses pacientes e essa molécula ela foi completamente paralisada, tá? Eu queria encerrar essa aula com essa frase, que eu acho que é bem interessante. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Então, sempre pensar nas doenças genéticas como diagnóstico diferencial. A gente sabe aí que, hoje em dia, 1 a cada 10 pacientes vai ter algum tipo de doença rara. Doença rara, 85% é associada com o genético, tá? Diagnosticar facilita no desenvolvimento de tratamentos, né, ao longo do tempo aí, de forma específica e direta. E muito obrigado aí a todos pelo convite e pela atenção. Parabéns, porque esse é um assunto bem pesado. É difícil que alguém se interessa da forma como você se interessou por esse estudo genético de glomerulopatia. Não sei se você estuda também glomerulopatia, Lindo-Barter. Meu negócio é mais glomerular. Então, é super especialista do super especialista. E outra coisa, qual que é a tua preferência? Você trabalha no laboratório, você tem consultório, e o seu consultório é de GES, como que é a tua vida assim? Eu trabalho no HC, no grupo de Glomero, né? Trabalho no LIM 29, que é o LIM de Nefrocelular Genética e Molecular. Agora, mais recentemente, estou inscrito como orientador da pós lá também, da nefrologia. E trabalho no Hospital Irmãos Oswaldo Cruz, né? Sou da equipe do Dr. Américo lá, e lá eu trabalho tanto como nefrologista, como toco os estudos clínicos também lá no grupo. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Lógico que para nós aqui o que interessa mais é GES, porque nós trabalhamos no grupo tem 14 mil pacientes matriculados com transplante aqui. Eu não sei, muitas vezes a biópsia vem de GES, que é um paciente que nunca teve proteinúria, que é a evolução da doença renal. E quando tinha 3, 4 creatinina biopsiou, parece que GES ficou todo mundo.
Eu sei que o Luiz não parece. Mas, assim, o critério que nós usamos para ver se precisa ter alguma elucidação ou não, eu pergunto para o paciente se ele já teve alguma vez edema ou anasarca, ou se teve algum registro de ter proteinúria maior do que 2 gramas. Se não tem, eu falo, não é GES. Ele é um paciente que teve uma glomerulopatia e que evoluiu para a doença renal alcoólica. É o que acontece com a maioria deles, embora a maioria é taxada como hipertensão, é uma coisa secundária da doença glomerular. Está certo esse meu raciocínio? Então, do ponto de vista, se o senhor for pegar do ponto de vista geral, né, como a gente mostrou lá, gesto e genética pode estar num contexto de apresentação de qualquer forma. Né? Então, a partir do momento que você tem, seja uma gesto clássica com síndrome nefrótico ou não, ou esse quadro de proteinúria sem síndrome nefrótica, enfim, teoricamente, se você tem GESF, e principalmente se esse paciente não teve resposta a corticoide, seria indicação de avaliação genética já. Tá? Se ele não se ele não teve oportunidade, tempo de tratar, teoricamente, GESF pode ser a via final de qualquer coisa, né? Então, querendo ou não, esse paciente acaba ficando com um diagnóstico de doença renal de etiologia indeterminada mesmo, que ele tem essa biópsia aí com o padrão de esclerose segmentar e focal, né? E como doença de causa indeterminada, a gente sabe que até 30% dos pacientes podem ter causas genéticas que justificam doença de base. Para vocês, professor, seria, na verdade, fazer a investigação genética, seria até deitar tranquilo para transplantar esse paciente, né? Porque uma vez que você identifica essa variante, é muito provável que esse paciente não vai ter recidiva, né, no pós-enxerto. Então, eu já deixo tranquilo, porque eu não sei. Mas o paciente que tem eu sei, minha preocupação é que ele tem gesto, eu quero saber se essa gesto vai recorrer ou não no paciente transplantado. E até, se quiser ir um pouco além, no paciente que é no doador, se ele tiver algum marcador de gesto, aí o rim vai ter gesto. Se for genético, se tiver um rim, né, de um paciente que tem mutação, ele vai desenvolver isso. Mas aí na recorrência? Na verdade, vai ser uma evolução normal da doença que desenvolveria no doador. Isso. Né? Então, ficaria como recorrência, mas não é. Teve um caso interessante em Brasília, que eu não sei se vocês ficaram sabendo, me ligaram de que biopsiaram um paciente e tal, e que o diagnóstico era de Fábio. Olha, mas Fábio, geral, não tem recidiva pós-transplante e tal, não, é Fábio. Na investigação, na verdade, era um jovem, o doador era um jovem de 40 e poucos anos que morreu de um AVC, pegaram um rim, na verdade, é um doador que tinha Fábio não diagnosticado. A gente fez diagnóstico pelo irmão, e depois a gente pegou essa biópsia aí, fez o diagnóstico de Fábio do doador, genotipamos e confirmamos o diagnóstico de Fábio do doador também. Eu vi esse caso. Você ouviu, né? O Daniel. Tem pergunta? Daniel. Ah, claro. Ô, Priscila, parabéns pela aula. Eu trabalho num grande hospital que a gente tem uma população de pacientes idosos com podocitopatias, que muitas vezes não respondem ao tratamento. Qual seria a faixa etária que eu posso delimitar que a partir daquilo eu não preciso mais me preocupar com a GESF genética? Você tem algum dado sobre isso? Que não precisa pensar em genética, é isso que dá uma faixa etária. Tá? Não tem, tá? Inclusive, no estudo mesmo de genótipos de risco de ApoL1, eu tenho pacientes com mais de 60 anos no estudo, com diagnóstico de GESF. Tá? Obviamente, acima de 30 anos de idade, a gente vê que isso diminui a frequência, né? E principalmente quando você vai pensar em questão monogênica. Né? As questões monogênicas, quando vão apresentar em crianças, são aquelas doenças muito, muito graves, onde tem a ausência da produção da proteína pelos 2 alelos, causa esses quadros muito mais precoces. No adulto jovem, a gente vê algumas causas mais frequentes, autossômicas dominantes, né? Tríplice 6, infibrose, e que, na verdade, em muitos desses casos, você tem uma hiperprodução da
da proteína defeituosa e essa hiperprodução que causa o dano, né? Que é o mesmo que a gente vê aí nos genótipos de risco para ApoE1. Os estudos com pacientes acima de 30 anos de idade são muito, muito poucos, tá? E a casuística é muito pequena depois, mas em termos de monogênica geral, acima dos 30, eu pensaria menos se iniciou esse quadro acima dos 30, mas o ApoE1 você sempre vai precisar descartar, professor. O Luiz vai responder se ele faz diagnóstico de GES, quem ele quer que ele faça o perfil genético. Acho que 3 pontos interessantes aqui que eu queria comentar. O primeiro, assim, o nosso perfil de alterações dos genes do colágeno 4, ele não está muito bem estabelecido. E eu tenho a impressão que, pela nossa herança portuguesa, pegando dados do laboratório da cidade do Porto, onde é o grande foco ali na guarda, como chama esse tema, uma regiãozinha lá que é onde nasceu essa Duqueiroz. É uma região onde tem muitos casos, tanto de fibrogênio quanto de mutação na cadeia alfa do colágeno 4. Talvez o nosso número seja mais de alfa 3 e alfa 4 do que alfa 5, eu não sei a sua razão. Eu vejo isso também. Talvez seja por conta disso mesmo. A segunda coisa é um ponto que você me mostrou aqui, como diagnóstico de amiloidose, quando nós usamos nosso painel de fluorescência, muitos dos casos, 80% é cadeia leve ou a combinação leve-pesada, 10% AA e o resto é genética. Mas cuidado com essa cadeia leve, porque se mostrou 20 a 30% desses diagnósticos feitos pela imunofluorescência, na verdade, não são de cadeia leve. Isso se deve a uma ligação não específica sobre tracking, sobre, às vezes, as outras imunoglobulinas que se grudam e que não necessariamente tipificam como depósito de cadeia leve. Então, se você não acha o marcador periférico, não acha cadeia leve circulante, não consegue identificar o produtor, melhor ir para o estudo genético e não confiar especificamente na imunofluorescência. O terceiro ponto é esclerose segmentar focal. É um trabalho fazer um diagnóstico um pouco mais detalhado. Escleroses que são escleroses propriamente ditas por perda velocitária caem nesse seu grupo que precisa pesquisar. Mas existem escleroses segmentares focais que não são por polocytopenia. E essas são mais fáceis de imaginar como secundárias. Então, a primeira triagem não é só o rótulo, não é esclerose segmentar focal ou esclerose segmentar focal. É identificar o mecanismo do qual a esclerose se deu. Isso ajuda muito na hora de você separar quem deve ir e quem não deve ir para um estudo genético. Mas muito obrigado pela sua apresentação e pela simplificação que você fez, uma coisa que é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Eu que agradeço. Eu gosto de até aproveitar a deixa do senhor aí da amiloidose, pessoal. Assim, a gente tem uma casuística grande de fibrogênio, deve ter uns 60 casos também. E muitos, eu já recebi paciente indo para terceiro transplante de medula óssea. Tá? Então, imagina todos os riscos que esse coitado correu aí ao longo da vida, poderia ter morrido aí nos 2 transplantes que ele já tinha feito. Então, assim, não se conformem com o diagnóstico que às vezes não está muito bem feito. Né? Hoje em dia, principalmente em relação à amiloidose, a gente consegue fazer espectrometria de graça pela indústria. Tá? Você leva um bloco de parafina com vermelho como positivo, e isso às vezes a gente quebra a cara. Né? Às vezes o paciente tem ali uma gamopatia periférica, a gente sabe que 10 a 15% desses pacientes podem ter gamopatia e não tem nenhum tipo de repercussão. Né? Eu já vi um paciente que veio lambda positivo, mas nesse contexto eu mandei para a espectrometria mesmo assim, e era uma amiloidose portante retina. Tá? O tecido é sempre padrão. Eu vou chamar de novo aqui o professor Luiz Moura e fazer um diálogo aqui em relação às doenças renais proteinúricas que não se enquadram nas síndromes globulinares clássicas, que isso é bastante comum em consultório, né? Você pega quando o paciente tem a oportunidade de ser diagnosticado com alteração urinária e não está ainda em fase avançada de doença. É uma doença renal proteinúrica e você não encontra nenhuma alteração ou nenhum marcador
laboratorial que lhe ajude na precisão do diagnóstico, mas que não fecha para síndromes glomerulares clássicas. Assim, por onde começar a biópsia ou o estudo genético? Luiz Murano. Eu, nesses casos, eu imagino a seguinte circunstância. Digamos, você tem lá uma condição não nefrótica, uma proteinúria que fica naquele limite entre a sua decisão de fazer biópsia ou não. Hoje nós estamos baixando o sarrafo para 500, daqui a pouco nós vamos chegar em 300 miligramas. Mas o que acho que liga, e aí é uma questão de custo-benefício, né? Eu acho que a biópsia ainda é mais barata que fazer um estudo genético. Eu começaria pela biópsia, uma tentativa de triar o processo em termos de entender por que aquela circunstância se dá. Se é, por exemplo, uma perda de néfrons maior do que o habitual em alguém que tem 20 anos de idade, que de repente tem um índice de esclerose glomerular de 30%, e que você tem uma perda de néfrons significativa sem nenhuma outra lesão associada, eventualmente uma lesão de esclerose segmentar, mas isso é muito menos importante. Eu acho que esse indivíduo é candidato imediato ao estudo genético. Eu não sei como é que você pensa isso. Mas eu concordo que sempre a biópsia vai ser o primeiro, que inclusive às vezes até nos ajuda a diferenciar, porque na prática clínica, às vezes, a gente não tem aquele hábito de solicitar a eletroforese de proteínas urinárias, né, para acompanhar esse paciente a longo prazo. Às vezes a gente solicita ali um primo diagnóstico, e do restante você vai acompanhando. Eu tenho percebido muito, vários casos desses, né, as pessoas têm vindo discutir, e quando vai fazer o sequenciamento, acaba encontrando, às vezes, mutações em muitos genes tubulares, né, cubilina, às vezes outras doenças, doença de dente, enfim, que às vezes são pacientes que não se atentou, talvez, para um diagnóstico, para outras manifestações clínicas, às vezes até extra-renais, e o teste genético acaba sendo um diagnóstico, um exame complementar antes do diagnóstico clínico mesmo, né? Então, sem sombra de dúvida, eu começaria também pela biópsia, e caso eu não tenha condições de fechar um diagnóstico, aí sim o teste genético vem como complementar. Bom dia, professor. Bom dia, dentro desse último comentário do professor Luiz Moura, quando o Luiz Moura fala da biópsia, a biópsia completa com microscopia eletrônica, né? Minha dúvida é assim, um serviço, o que impacta mais na precisão do diagnóstico? Ter uma boa microscopia eletrônica ou ter acesso a esses perfis genéticos que tem disponíveis atualmente, e questão de custo-efetividade também, acho que já foi abordado. Perfeito. Então, atualmente, se você for pegar por indicação de literatura, eu vou dar um exemplo clássico, né? Teoricamente, hoje, GES, que você não está autorizado a tocar o paciente, né, a manejar de forma específica, se você não tem na sua mão eletrônica e teste genético, né? Tem coisas que eu não concordo, não sei qual é a opinião do professor Luiz, aquela porcentagem específica, número mágico, 80% de effacement, né? Eu acho que é um preciosismo isso daí. Na prática clínica, às vezes, como o senhor disse, às vezes depende muito da porção, do glomérulo que você representou ali naquela parte da tela, né, para a microscopia eletrônica. Mas, hoje em dia, na verdade, eu acho que tem muitas condições, e principalmente as condições mais frequentemente associadas aí a alterações glomerulares, por exemplo, você já pode ter muitas pistas na microscopia eletrônica, né? Por exemplo, a gente sabe que para gestos em geral com cunho genético, mutações xenofenocópicas de colágeno 4 são a causa mais frequente hoje em dia, né? E muitos desses pacientes, mesmo que seja no espectro de gesto, microscopia de luz, eles já vão ter algumas alterações de membrana. Muitas vezes podem não ser aquelas alterações com a seta brilhante, né? Mas às vezes você vê uma delaminação, você vê uma alteração ali de espessura, ou mesmo uma membrana mais fina, que aquilo já vai acender ali uma lanterna do patologista para já uma primeira triagem,
né? E você pensando em gesto ainda, isso pode ser o representante histológico de um monte de outras coisas que podem, na eletrônica, você já ter, né? Por exemplo, você faz eletrônica, tem lá um monte de mitocôndria dentro da célula, mitocôndria de forma aberrante, de um número aumentado, você já vai pensar, poxa, deve ter alguma condição metabólica que esteja incentivando ter essa hiperproliferação. Você pode pensar já em algum dos vários genes mitocondriais associados à GESP. Ou você pode ter depósitos lá glomerulares, por exemplo, de lipídios, de gordura, você pode ter um FAB ali por trás. Então, se você pega em relação à frequência, eu acho que hoje em dia é muito mais vantajoso você ter um acesso primeiro ao eletrônico do que ao teste genético, né? Uma outra coisa que às vezes vale a pena também, em relação a testes genéticos, se você tiver alguém que consiga fazer as leituras dos testes, o que essas grandes laboratórios têm feito, atualmente você consegue fechar os pacotes a preços muito mais baratos, onde você roda todos os testes a, sei lá, 25% do valor que seria o teste geral, e você fica responsável pela leitura e elaboração do final. Então, se existe um bioestatístico, um bioinformático bom na sua instituição, você pode optar por fazer desse jeito, inclusive é a forma que a gente faz no HC. A gente só roda o teste no laboratório e a gente mesmo faz as leituras. Ter no seu serviço um centro de sequenciamento, a menos que você tenha um serviço muito grande, hoje em dia não é custo efetivo. Tá? Lá no HC mesmo, o CELA, que é o sequenciamento de larga escala, que é a sala de 5 milhões de reais, enfim, quando foi lançada, as máquinas já estavam ultrapassadas. Né? Então, hoje em dia, é muito melhor você usar uma facility, já esteja pronto para isso, porque você abre o seu próprio serviço, porque não dá para competir em volume e em valor em relação a isso. Eu só queria adicionar o comentário e, obviamente, concordar 100% com você a respeito desses critérios. Na microscopia eletrônica, com muita sorte, a gente tem 2 ou 3 glomérulos no máximo. Além do que, existe um grid. Então, este grid, no qual você coloca o tecido, ele tem pontos cegos, onde o fragmento cai em cima dessas transversais, dessas coisas da tela, que você não enxerga. Uma alternativa para isso são aquelas telas que têm um buraco no meio e que tem uma membrana sobre elas, que é um pouco mais caro que a tela tradicional, mas é o que você consegue até fazer no laboratório com alguma expertise. Então, você tem um ambiente muito restrito, apesar de grande profundidade em termos vertical, você perde a horizontalidade da análise de tecido. Então, por isso, muitos desses critérios, eu concordo 100% da sua palavra preciosismo, porque é bem isso. É a tentativa de colocar numa caixa algo que não cabe nessa caixa. Podócitos se alteram por qualquer agressão, qualquer que seja ela, em qualquer ponto eles vão sempre se alterar da mesma forma. Por isso, olhar para o podócito e ver perda de pedicelo ou apagamento do pedicelo é genérico. Eu preciso saber o que é que gerou esse apagamento. Então, isso não é um critério bom e, por isso, todas as doenças proteínicas que têm lesão podocitária vão ter o mesmo aspecto histológico fenotípico. E a microscopia eletrônica vai ajudar no sentido de procurar esses marcadores mais sutis. Então, isso é uma verdade, você às vezes está olhando um caso, e a membrana, de repente, ela tem umas áreas de afilamento, porém mantendo a arquitetura tradicional trilamelar. E essas coisas devem chamar a atenção para você ir para o estudo genético, procurar alguma alteração do colágeno. Outra coisa importante é que estes são 2 grandes campos de investimento. O primeiro deles, nessa concentração de ter alguém que faça a interpretação para baratear o custo, o que é substancial, chega mesmo a 30% do valor pago ali na ticket da caixa. E a outra coisa é democratizar o uso da microscopia eletrônica. Ela foi considerada cara e não essencial ao princípio, mas numa circunstância como essa, que o conhecimento está cada vez mais amplo, ela tem que ser utilizada com mais frequência, e sendo o custo caro. Isso efetivamente é algo que a gente tem que trabalhar pensando aqui um pouquinho mais na frente, não simplesmente no dia a dia, e aquilo em relação a ter um diagnóstico mais preciso.
Acho que é bem isso mesmo, acho. Nós podemos, vamos dizer, contratar o preceptor ficar conosco aqui. Não sai mais aqui. Isso eu ia falar agora, já está Sai contratado. mais aqui. Quanto custa o teste? Um paciente que tem GESP, quanto custa o teste? Essa é uma pergunta que é mais ou menos óbvia. Quem tem lesão mínima que se trata não responde corticoides, também pesquisa, ou não? Corticoresistência e lesão mínima, sim. Corticoresistência em gesto, sim, também. Tá? O teste, a depender do laboratório, o paciente consegue uns 4 a 5K. 4 a 5 mil reais. E hoje em dia, para gesto, principalmente, pessoal, não compensa pegar esses painéis que eles falam, tá? Porque cada dia sai um gene novo, tá? E, na verdade, o que eles fazem nesses painéis, eles rodam o exoma e eles só leem aqueles genes que eles falam que estão no painel. Tá? Então, se por acaso você tem um paciente que você pediu um painel e veio negativo, você pode entrar em contato com o laboratório que fez e falar assim, olha, vocês fizeram exoma? Se fez exoma, por favor, reolha com vistas ao que teve de atualização de gene associado até agora, por favor, porque às vezes você pega gene, né, recém-descrito que não foi escrito na época anterior. E pode ligar para você. Sempre. Eu queria anunciar a próxima reunião. É Lucas, presidente e futuro, o Edgar Reis, que é professor de Instituto de Reumatologia aqui da Unifesp, que vai fazer a apresentação dentro desse bloco, como o Lúcio falou, que nós estamos fazendo de estudo de homeopatias. Mas eu queria especialmente agradecer assim, a sua presença aqui, a tua apresentação assim, brilhante, assim, nunca dou confiança para isso, intensa assim, na sua apresentação. E, assim, é nova maravilha de nós aqui, que trabalha especificamente com gesto, que trabalha com transplante, de certo êxito, que sabe bastante sobre esse assunto. Eu também vou usar a tua apresentação como modelo que nós estamos trabalhando com os preceptores do trabalho digital. São 14 preceptores, e nós estamos trabalhando para que cada um deles faça uma aula. A sua aula foi brilhante, assim, você segue um assunto tão pesado como esse. Você deixou ele claro, todos prestaram atenção. Assim. Não foi um assunto que, de repente, se perde nele. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado.